Este é o programa APNC com você, um programa de debates de temas relacionados com a numerologia cabalística, autoconhecimento e outros assuntos diversos de interesse público. Hoje é um programa muito especial, o primeiro do ano de 2021, e o primeiro programa no qual nós temos a honra, a alegria de receber alguns dos novos filiados da Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, a APNC. Eu quero dar as boas-vindas ao Elton, a Denise e a Rita, que já estão conosco participando deste programa. E, claro, as boas-vindas e o agradecimento a todos os participantes, nossos colegas, nossas colegas de diretoria da APNC, a Josi Miranda, a Tânia, a Kênia, a Rosa e a Rafaela. Olá, Sami, seja muito bem-vindo. Hoje, além de dar as boas-vindas aos novos filiados participantes aos novos filiados da PNC que estão participando do nosso programa, nós temos um tema central sendo debatido. E é um tema muito oportuno neste momento em que o mundo passa por um processo doloroso de transformações. As perspectivas para um novo mundo é o tema de hoje. Ou talvez uma nova visão de mundo, ou ainda uma nova maneira de atuar neste mundo. Porque nós não vamos mudar o mundo, nós vamos mudar a nós mesmos. E esta mudança é séria, é muito séria e necessária. Temos percebido que a humanidade ainda não entendeu, de fato, a mensagem que está por trás deste momento que nós estamos vivendo no mundo. Temos percebido que ainda há uma tendência do ser humano a se reacomodar na mesma situação anterior ou se acomodar de um jeito um pouquinho diferente, mas dentro dos mesmos comportamentos, dentro dos mesmos padrões anteriores. Eu gostaria, inicialmente, de colocar dentro desta perspectiva, ou dessas perspectivas para um novo mundo, a questão do discernimento e da ética para ser debatida, né? Paralelamente a essa situação da pandemia que nos colocou diante deste momento crítico e doloroso, nós temos uma situação acontecendo que eu considero, de certa maneira, bastante grave, vamos dizer assim. É a questão da proliferação de opiniões diversas. Todo mundo se acha no direito de falar, ensinar, opinar, criticar. Isso tem gerado uma espécie de caos. Claro, esse caos vai se ordenando na medida em que nós, e eu incluo aí a todos os seres humanos que estão mais despertos em consciência, à medida em que nós praticarmos o discernimento. Não há necessidade de nós combatermos aqueles que estão proliferando ideias críticas, ideias desvirtuadas da ética, da moral. O que nós precisamos fazer é discernir. Escolher aquilo que é bom e deixar de lado aquilo que é ruim. Então, a primeira questão dentro desse tema das perspectivas para o novo mundo, eu gostaria que nós conversássemos, trocássemos algumas ideias sobre a questão do discernimento e da ética. Olá. O discernimento, né? O que nós teríamos que ter a consciência de separar, vamos dizer assim, né? O que é relevante do irrelevante, o joio do trigo, e não apontar e não julgar. E esse não apontamento, esse não julgamento, eu penso que deve ser mantido sempre, porque nós não sabemos o que se passa com a outra pessoa. E todo mundo tem os seus motivos, as suas razões. E na ética, então, infinitamente compreensivo, né, que a gente precisa manter uma situação bem reta, bem dinâmica, bem tranquila, e respeitar os limites, né?
também dizer e falar que a gente sempre bate nessa tecla, que a numerologia cabalística, principalmente, ela não é uma mágica. Não existe arcanos favoráveis ou desfavoráveis simplesmente por existirem, né? Nós temos muito a aprender. Então, a tranquilidade para falar, a segurança em passar as informações para todas as pessoas é fundamental no nosso trabalho. Luciane, eu quero me penitenciar com você, porque eu tenho a impressão que não citei você no início do programa. Seja bem-vinda. A Luciane é a nossa vice-presidente Eu não aí. me senti excluída, Luiz, pode ficar tranquilo. Ato falho da presidência. Bom, eu tenho uma ideia a respeito de discernimento. Além do que tudo que a Luciane citou, que eu acho extremamente necessário, um outro ponto muito necessário para você ter um bom discernimento é o saber ouvir, respeitosamente você saber ouvir. Sem que a gente consiga ouvir, nós não conseguimos fazer essa separação de joio do trigo, não é, Luciane? Então, principalmente dentro da nossa profissão, da numerologia cabalística, a gente tem que ter sempre em mente que discernimento e ética passam por uma audição boa, né? Pelo acolhimento e pelo saber ouvir as pessoas, sem julgamento e sem apontamento de erros, né? Mas se cuidando, sabendo o que você vai fazer, né? Sem precisar catequizar ninguém. Eu acho que o exemplo é muito mais útil do que o discurso. Eu acho assim que, principalmente nós que estamos com esta profissão, né, de orientar pessoas, o autoconhecimento. O autoconhecimento leva ao discernimento, leva ao não julgamento, leva a menos críticas, porque quando você se autoconhece, você sabe onde estão as suas sombras, você sabe que você é capaz de errar, você sabe que você é capaz de fazer tudo de bom e tudo de ruim. Então, quando você começa a gerenciar essas coisas, trabalhando as suas crenças limitantes, você se liberta para poder até orientar as pessoas que vêm até você. Porque quem nos procura, geralmente, é porque estão à procura de autoconhecimento, à procura de coisas que se passam na vida que não entende, e nós vamos fazer esse papel de orientação. Então, essa coisa é interessante, como todos nós julgamos, quem nunca? Mas nós, por exemplo, para trabalhar com essa ética, para trabalhar com esse discernimento, nós cada vez menos estamos julgando. Por quê? Porque nós estamos passando por um processo de autoconhecimento intenso para que estejamos abertos para acolher aqueles que nos procuram. Então, eu acho bem legal essa coisa de você se conhecer em especial e aceitar uma palavra muito legal. Aceitar as suas deficiências, isso aí já passa por, seja ela intelectual, seja ela de que ordem for, emocional, porque a gente tem a mania de pensar assim, é que nem um psicólogo, terapeuta holística, é psicólogo, não tem problema não. Tem sim. Agora, nós gerenciamos os nossos pensamentos, nós nos trabalhamos internamente para que a gente possa conduzir essas questões das nossas falhas, das nossas deficiências. Mas todos nós temos problemas, todos nós estamos no jogo de evolução da vida, certinho? Então, eu penso bem assim. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que cada vez julgo menos, cada vez... Até porque as provações que a gente passa já nos ensina muita coisa, né? Concordando com o que todos os nossos colegas estão falando, eu acrescentaria que o discernimento ele passa pela neutralidade também, né? No amor que a gente põe no trabalho, e tem que ser neutro, e aí vai como a Rita falou, né? Sem julgamento. E só o amor que a gente faz, o amor que a gente coloca no trabalho, a técnica, né?
são questões que andam juntos, né? Amor, técnica, ética, que vai fazer com que a gente tenha esse discernimento mais claro, né? Ficar numa posição neutra para poder orientar de forma efetiva, né, o consulente, as pessoas que vêm nos procurar como numerólogos, né? E as pessoas vêm muito assustadas, né, na atualidade, pelo que a gente está passando no planeta. Então, assim, essa neutralidade, esse amor que a gente coloca no trabalho, eu acho que isso torna cada vez mais fundamental dentro do nosso caminhar, né, como profissional. E discernir é saber, né, o que você está vendo na realidade, qual a realidade que você está ali na frente, né? E a realidade é a pessoa que está nos pedindo ajuda e orientação. Isso é muito sério, né? E a gente vê por várias vezes a numerologia não sendo tratada de forma séria, mas cada gente desse grupo que se uniu com esse objetivo de honrar, né, o conhecimento milenar e amar, né, o que a gente faz, né, e fazer com amor, a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha, né, plantando uma semente aqui, outra ali, e vamos conduzindo, né, de forma ética, como um grupo, né, como um corpo de pessoas aqui, todas juntas, pensando no mesmo ideal, né. A Josi do Dia falou de ideal, né, e é isso que é a PNC, ela tem um ideal, né, que é a numerologia de forma ética e respeitosa e também como a ciência, né, para tem que se tratar. Eu às vezes até me perco, né, porque o assunto ele acaba indo para tantos lados, né, Tantas diferentes. variáveis, né? Isso, tantas variáveis. E eu vendo que a questão da disseminação de cursos e publicações diversas, né, é como se fosse uma disseminação indiscriminada, né, professor? Sem muita ética, foi isso que quis dizer? Sem discernimento. E aí eu me lembrei, no dia que eu fiz a primeira entrevista, que o senhor me disse, vai por mim, eu te dou um conselho sobre um curso que eu queria fazer de numerologia. Então, ali eu imaginei mesmo, será que eu estou sendo ética? Será que eu estou tendo o conhecimento, o discernimento para eu já estar lançando um curso? Então, é o que as pessoas normalmente não fazem, né? Eu talvez não esteja pronta. É lógico que a gente não tem que estar perfeito para fazer uma coisa, porque senão a gente nunca vai estar pronto. Mas existem alguns pontos éticos que eu preciso ter mais discernimento no conhecimento para eu poder fazer isso. E aí, né, para eu poder lançar um livro que eu queira, eu preciso ter a verdade, eu preciso procurar a verdade, simplesmente não lançar um curso, simplesmente por, eu vou lançar um curso, para acrescentar, não é verdade? Mas aí, no início, você estava falando, professor, sobre o mundo em geral, né? Sobre... me veio à minha mente que a evolução de um povo, ela não pode ser medida pela tecnologia. Um povo, ele não é evoluído pela tecnologia, mas ele é evoluído pela compaixão, sabe? E seus derivados. Então, o que eu vejo muito ultimamente, por causa das redes sociais, porque quando era presencial, as pessoas não falavam muito diretamente com as outras, mas como estão escondidas nas redes sociais, as pessoas são muito instintivas, né? Parece o complexo R, né? Aquela coisa animal de já responder instintivamente a uma coisa que você diz na internet. Então, tem muita reação pelo cérebro reptiliano, né? Vamos dizer assim. Era só isso mesmo que eu queria falar. Isso mesmo, Denise, exatamente. Era muita reação, né? Muita reação. Pouca nova ação. Quando alguém te bate na face,
direita, ofereça a face esquerda, ofereça outra face. O que é esta outra face que nós não entendemos? Ofereça algo novo, algo diferente. E nós continuamos oferecendo a mesma face, né, em geral, a reação, né? A Rita colocou a questão do autoconhecimento, né, da importância de nós nos conhecermos a nós mesmos. E aí tem duas questões interessantes. A primeira, não julgar os outros pela nossa medida, porque a nossa medida não é a medida do outro. E aí se faz necessário o discernimento, que apesar do outro ser o outro em mim, ou ser o outro eu, mas ele, em essência, embora ele tenha a mesma natureza que eu, mas em forma, em tempo, em momento, em consciência, em entendimentos, ele é outro, ele tem outras medidas diferentes da minha. E o discernimento é isso, é você compreender. E para compreender é preciso a compaixão, como a Denise colocou, né? A humanidade realmente não evolui somente em tecnologias. Aliás, quando tem um descompasso muito grande entre as tecnologias e a ética, e o desenvolvimento ético e o desenvolvimento da moral, porque a moral evolui, né? A ética é sempre a mesma, a ética é a essência da própria moral. Mas a moral muda com os tempos. Quando não há um acompanhamento, uma equivalência, geralmente acontecem grandes tragédias, né? Sobre a questão de todos esses problemas que nós estamos passando em termos éticos, envolvendo... Bom, os que envolvem a nossa profissão são basicamente um reflexo dos problemas éticos da sociedade mesma. A falta de conhecimento sobre uma área específica, no nosso caso a numerologia cabalística, faz com que as pessoas comecem a emitir opiniões das mais absurdas possíveis na internet. Como elas fazem isso sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, né? A proliferação de cursos ou profissionais que talvez exerçam a função de uma maneira não tão adequada, advém da mesma, né? Da falta de conhecimento da população que não consegue discernir. Como resolver isso? Bom, temos aí um problemão, não é? A questão é que talvez esse problema agora só apareça de uma maneira mais clara graças à internet e às redes sociais. Ou também talvez só tenha ficado incrivelmente maior por causa da divulgação da ideia do que é ser um profissional dessa área, da numerologia cabalística. E muita gente achou que ser isso, assim como seguir qualquer outra profissão, músico, por exemplo, não enseja nenhum tipo de dedicação aos estudos sérios, ou cultura geral, ou qualquer coisa. E aí chegamos a este ponto, né? Isso é uma situação sociocultural problemática, e nós fazemos só parte de um problema extremamente maior, né? Cabe a nós aqui, pelo menos, nos zelarmos pela nossa área o melhor possível, né? E tentarmos estudar o máximo possível, trocar o máximo possível de informações uns com os outros e conhecimentos, e atender o melhor possível as pessoas que nos procuram, né? E torcer para que consigamos ir achando um caminho de saída para esse vendaval que está em todas as áreas. É o comportamento natural hoje que nós vemos através da internet, mas que eu sinto que está em toda a sociedade mesmo. Bom, isso aí realmente está acontecendo muito. Eu, essa semana mesmo, eu fui convidado por uma amiga, que ela soube que eu fiz a formação. Elton, eu estou pensando em dar um curso e eu quero te convidar, quero que você faça parte disso, sabe?
E eu já tinha isso muito resolvido, muito em mente já. Disse, não, imagina, eu estou aprendendo, e muito, tenho muita coisa para aprender, sabe? E como disse a Denise também ali, né? Então a gente tem que saber, tem que ter a noção também do que pode e o que não pode. E a internet realmente, hoje ela está, infelizmente, poluída, né? Nesse sentido, pessoas fazem um cursinho, temos que nem curso fazem, às vezes vão para o Google, sei lá, YouTube, e saem e acham que estão prontos, não estão nem prontos para ele, acham que estão prontos para dar cursos. Imagina só, né? E é o que está acontecendo muito isso. Então, eu acho que a gente tem que ter muita noção em cima disso, sabe? E, como disse o Sami, eu acho que é muito importante esse time que nós formamos aí. Eu já tinha dado os parabéns em outra oportunidade e dou novamente, sabe? Que foi, acho que é muito importante, nós temos que formar um time focado com essa troca de experiência para realmente a gente ser a diferença. Não no sentido que nós vamos ser melhor que os outros, mas que a gente siga algumas regras, todas as éticas possíveis, né? Para a gente poder realmente elevar essa nossa profissão. Não fazer o que muitos estão fazendo, que falam muita bobagem na internet, prometendo mundos e fundos, e todos nós sabemos que não é dessa forma que funciona. Então, acho que é muito importante realmente essa nossa troca para todo mundo ganhar com isso e formar um bom time em cima disso, né? Porque realmente o que a gente vê por aí está bem complicado, né? O que nós temos observado, de um modo geral, é um amadorismo, né? No seio no contexto da numerologia cabalística, no contexto diverso das terapias holísticas e de todas essas questões relacionadas com esse chamado universo esotérico. Vamos colocar esse esotérico entre aspas, porque, na verdade, tudo está exposto, não deixou de ser esotérico, né? Talvez exotérico agora. Mas é a questão da necessidade da profissionalização e da especialização. Para você ser um profissional em qualquer área, você ser um médico, um bom médico, você precisa se especializar. Você precisa praticar. Você tem a residência médica. Você imagina um médico que apenas estuda teoria na faculdade de medicina e depois se mete a fazer cirurgia sem a prática, sem o acompanhamento de um professor, sem toda essa parte da experimentação, da prática. Imagina quantas pessoas vão morrer nas suas mãos, né? Em todas as atividades profissionais, para você atuar, você precisa ter a prática. Você precisa praticar. E mais ainda, para ensinar, é preciso ter muita prática, é preciso ter muita experiência, muita experimentação, especialização. O tempo é relativo a cada situação. Não significa que todos precisam ter 10 anos de prática de numerologia cabalística para montar um curso. As capacitações são diversas de cada um, as habilidades são diversas de cada um. Quem se dedica mais, em 2, 3 anos, consegue. Mas, ainda assim, há necessidade de se ter muito cuidado com essa coisa chamada responsabilidade na transmissão do conhecimento. Com todo o cuidado que envolve, com toda a responsabilidade que envolve no uso do conhecimento, o retorno vem para você. E essa questão também, já adiantando a pauta aqui, que o Elton colocou, né, e já foi colocada por outros também aqui, a necessidade da união em torno de um ideal, em torno de uma ideia, em torno de um propósito, como é a PNC, como é a associação, né, onde se debate esses temas, onde se amadurece o profissionalismo. Isso é muito importante, né? O que vocês acham? Agradeço a mais essa edição, terceira edição da PNC com você, e que sejam bem-vindos, né, os que estão hoje aqui na primeira edição. E cada um dos colegas aqui falaram realmente algo assim de extrema importância que fez com que hoje nós estamos aqui, né?
A PNC ela não foi criada simplesmente para ter uma associação, ou mais uma associação, se é que tem uma associação realmente, de profissionais, né, digo, da numerologia cabalística, mas ela foi criada justamente por tudo isso que a gente está aqui debatendo, né? Pela falta de ética que a gente anda vendo, do discernimento, desse comprometimento, da questão da especialização de um bom profissional. E aqui nós estamos num seleto grupo, e que esse seleto grupo aumente, sem dúvida, com certeza. Né? Então, vocês que estão nos assistindo, conheçam a nossa plataforma e conheçam a história da PNC. Lá a gente está contando, a gente vem contando passo a passo essa nossa história, e hoje aqui com a TV, a gente está criando um pouquinho mais também dessa história. E é isso, né, gente? A PNC está crescendo, a PNC nasceu assim, de profissionais que estudavam, que se especializavam e que se uniam, que pesquisavam e que estavam incomodados com as redes sociais, claro, bastante, porque agora, né, crescendo muito, e a qualquer momento, a qualquer rede que a gente abre, a gente vê um profissional de numerologia cabalística e a gente fica feliz, claro, nossa, está crescendo essa área, mas ao mesmo tempo a gente tem visto, infelizmente, algumas coisas aí, algumas aberrações, como a gente fala, e foi isso, né? Foi isso, né, colegas, que fez com que a gente se unisse. Não, para aí, vamos lá. Vamos desmistificar algumas coisas aí, vamos colocar, né, algumas questões importantes, e esse grupo foi se unindo e, no fim, tá aqui, né? Nasceu a PNC. Foi exatamente isso que me trouxe aqui. Quando eu estava pesquisando sobre os cursos de numerologia cabalística, tem pouca literatura, e uma colega me falou sobre o professor Luiz Trevisan. Eu digo, não conheço. Aliás, eu nem acessei o canal dele. Eu liguei para ele, me explicou sobre a filosofia da PNC, falou sobre a ética. Eu não abro mão de ética, eu sou uma pessoa até que tenho que flexibilizar um pouco, porque cada um traz a sua história e eu não sou perfeita, né? Então, mas eu primo por essa questão de ética, seriedade no trabalho, no estudo, em tudo na vida. Eu tenho esse perfil. E eu criei afinidade com a PNC através do professor Luiz. Quando Samino falou sobre a filosofia, esses encontros são fundamentais, são importantíssimos, porque há divergências, como tudo na vida, há polaridade, como tudo na vida, então vamos criar, já temos a filosofia, e vamos fazer cada vez mais encontros para que estejamos cada vez mais afins nas nossas colocações, em nossos atendimentos. Eu acho que um dos objetivos primeiros dessa associação é esse, né? De aplicarmos em nossos atendimentos uma mesma filosofia. Claro que cada um com a sua maneira de ser, a sua maneira própria. Quanto à questão da internet, louvada a internet, porque através delas a gente discerne tudo de melhor e tudo que não é tão bom assim. Porque eu não vou dizer, no meu processo de aprendizagem, o certo ou o errado. Tem coisas que divergem das poucas literaturas que temos. Então, os grupos afins vão defender tal teoria. Outros grupos vão defender a teoria deles. Então, vamos fazendo o nosso papel no que acreditamos, porque desde quando o mundo é mundo, as divergências sempre existiram. Então, eu estou muito tranquila nesse grupo, entrei, já estou na especialização, é coisa de chamado, é coisa de afinidade, Então, eu acredito muito nesse grupo. Pessoas sérias, éticas, e eu acho que nós vamos crescer muito. Deixa eu só fazer um esclarecimento antes de abrir para outras opiniões. Com relação à minha participação na PNC, estou no grupo dos fundadores, estou presidente, muito mais por uma consideração dos colegas, mas eu tenho procurado
pautar a minha conduta dentro da PNC pela ética, não envolvendo a minha atividade particular. Minha escola, tá? Evidentemente que ela é uma referência hoje, mas aqui todos os profissionais que se afinizam com o código de ética da PNC, que estão de acordo com o seu estatuto, com o seu regimento interno, serão muito bem recebidos, independentemente de serem numerólogos formados por qualquer escola, independentemente de serem professores de qualquer escola, desde que se enquadrem dentro do que a PNC se propõe, através do seu estatuto social, do seu regimento interno, do seu código de ética, que todos são bem-vindos. Deixar isso bem claro para que não se fique, vamos dizer, que a PNC não fique exposta aos apedrejamentos dos críticos, daqueles que dizem. Porque isso aqui é uma coisa diferente do que tem se visto por aí, por exemplo, certas entidades que são denominadas associações, mas que na verdade são associações de uma pessoa só, ou de 2 ou 3 pessoas só, e são negócios particulares. Aqui não, aqui é uma entidade sem fins lucrativos, aberta a todos. Posso falar, professor? Pode, Josiane, claro. Vamos lá. Inclusive, eu queria chamar bastante atenção, como eu recebo normalmente as solicitações de filiação, né? A alegria imensa que a gente sente por pessoas de outras escolas, das escolas mais diversas, solicitarem filiação. Porque quanto maior a diversidade, melhor. Sim. Então, são várias opiniões, são várias visões, pontos de vista, e esses pontos de vista diferentes, esses aprendizados diferentes, é que vão construir uma associação de força, com força, que seja regida pela ética e pelo respeito, né? Só queria deixar isso assim, bem claro, porque é muito bom. Dentro do nosso grupo de fundadores, nós temos das mais diversas escolas. É que não temos todos hoje aqui, infelizmente. Mas cada um veio de uma escola diferente, com experiências diferentes, e isso está maravilhoso. E muitos, inclusive, com formação até da pitagórica primeiro. E tudo isso engrandece, enriquece muito a gente. Fala, Rafaela. Posso dar um pitaquinho aqui? Na verdade, antes a questão do discernimento, da ética, né? Eu acredito que a gente só dá e só consegue passar o que a gente é, né? Isso é óbvio, né? E já foi colocado por todo o grupo, né? A questão de estudo do autoconhecimento, que perpassa por aí. A Rita colocou primeiramente, acho que não tem como a gente não sempre, sem se conhecer, poder ajudar ou poder contribuir com qualquer coisa, né? Então, perpassa pelo autoconhecimento, pela questão de nos trabalharmos, né? Para que a gente possa dar o nosso melhor ao mundo, porque o mundo, o que é o mundo? Essas divergências ou essas questões de falta de ética, o mundo somos nós, né? Sou eu, é vocês, é construído de pessoas que têm suas limitações, suas crenças diferentes, né? E também, como o senhor mesmo falou, e outros colegas ali falaram, a questão de cada um tem seu mapa de mundo, né? Na PNL se fala muito isso, a sua vida, e é diferente da de todo mundo, do outro, às vezes é muito parecida, mas são essas diferenças, e como a Josi falou, na PNC nós viemos de lugares diferentes, de pedaços do Brasil diferentes também, né? Que bom. Então, tudo isso contribui para que a gente cresça, porque é na diferença que a gente cresce, né? Se fosse todos iguais, a mesma escola, pensando todos do mesmo jeito, acredito que a gente não avançaria tanto, né? É essa coisa bonita da diferença, das questões diferentes, do seu mundo diferente, do seu mapa diferente, seus pensamentos diferentes, que vão nos construir e fazermos com que sejamos pessoas melhores, depois profissionais melhores, né? E a PNC só tem a contribuir nessa união, né, de todos, para que, claro, com ética, com respeito sempre, né? Mas isso perpassa também do jeito que você é. Você não vai ser ético com os outros se você não é ético com você, né? Então, acredito que primeiro perpassa comunicação conosco mesmo, para depois com os outros, né? E muito grata por participar de tudo isso e de todos estarem aqui.
Muito bem, Rafaela. Obrigado. Sim, eu estava observando o Sami falar, na verdade é um conjunto, né? E na questão da ética, como a gente está falando em evolução como um todo, né? Sociedade, pensamento, eu fiquei pensando, o que é ética para mim pode ser diferente do que é ética para você, na sociedade do jeito que ela está hoje, né? Mas se você, quando você se internaliza, por exemplo, a cabala a numerologia cabalística, ela é uma ferramenta da qual te proporciona um autoconhecimento de uma forma surpreendente. Então você consegue você mesmo com essas concepções chegar ao conhecimento do todo e distinguir o que é ético para você. Por mais que a gente tenha uma determinação externa, mas como eu me posiciono perante o todo, ele leva em consideração só o que eu quero, ou seja, a ética é aplicada só quando eu vou me favorecer da situação, ou sim, ela segue aquela premissa universal, as outras leis universais. Então, às vezes a gente tá agora num momento que eu tenho que decidir, eu vou continuar do jeito que a sociedade anda, do jeito que eles ditam ali fora, ou eu vou sair um pouquinho para o lado da fila que está andando para poder enxergar o todo e decidir, porque a ética não deixa de ser isso, né? Eu vou decidir se eu quero permanecer aqui ou se realmente eu vou sofrer um pouquinho agora porque eu vou sair do conceito todo, mas eu vou ouvir pelo autoconhecimento o que o meu coração está dizendo sobre a conduta que eu tenho que tomar. Por mais que na internet, é uma citação então, por mais que na internet hoje está bombando a questão da PNL com atendimentos focado na dor dos clientes. Eu, particularmente, me conheço o suficiente para saber que eu fico desconfortável fazendo, por exemplo, uma propaganda, ofertando, então, a numerologia cabalística, mexendo nas dores de uma pessoa, porque eu não gostaria que mexesse na minha. É como a Rafa falou, né? Eu não posso fazer com o outro se eu não gosto para mim. Então, tá todo mundo já usando agressivamente a PNL para mexer na ferida do outro. Eu, eticamente, o que eu decido? A minha decisão é não fazer isso. Então, eu acho que isso dá para a gente usar, e é o que a proposta do nosso grupo, e está todo mundo bem afim com isso, né? A gente não precisa usar disso, a gente pode fazer da forma ética que a própria ciência nos permite, né? Levar o autoconhecimento de uma forma natural. A ética, para mim, ela significa isso, né? Muito bom, Kênia. Deixa eu fazer um comentário em cima dessa colocação da Kênia, que foi muito oportuna. Existe ética e existe moral. Qual é a diferença entre as duas? A moral é um conjunto de regras, de leis, de procedimentos que norteiam a vida do ser humano. E a moral muda com o tempo, né? Por exemplo, há poucas décadas atrás, o divórcio era imoral. Agora ele é aceito moralmente. Então a moral evolui. A ética não muda nunca. Porque a ética é um princípio básico de consciência que vê o outro. A ética é o fio condutor que vai levando a moral a evoluir. A moral, primeiro, foi repressora. Se você fizer isso, você vai ser castigado. Depois ela passou a ser compensadora. Faça o bem que você vai para o céu. E aí chega um determinado momento que a moral se dilui e se transforma em ética pura. Eu não preciso mais de ameaça da lei e da justiça, nem preciso de compensação para ser bom, para fazer o bem. Porque a ética vê o outro. Ama o teu próximo como ele é tu mesmo. Só faça a ele aquilo que fazes por você. Então, o que a Kênia colocou sobre a ética é muito oportuno, de fato. Né? Muito, muito oportuno mesmo. Bom, gente, nós temos mais alguns minutos.
para as considerações de todos vocês, por favor. Presidente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, dar mais uma vez as boas-vindas aos novos associados, dizer que a PNC está de portas abertas. Nós só nos juntamos porque nós, de fato, temos objetivos em comum, e esses objetivos, eles pautam em tudo que foi colocado, no discernimento, na ética, na pesquisa, no estudo, no trabalho em conjunto, para que nós evoluamos como seres humanos. Eu realmente desejo que todos nós tenhamos um ano novo, muito novo, e cada um dentro do seu ano pessoal consiga desenvolver o caminho que esse ano pede. E que todos nós consigamos evoluir e, consequentemente, ajudar cada um que nos procura, cada pessoa que vem até nós buscando auxílio e ajuda. E que a PNC congregue cada dia mais e mais pessoas para que todos nós possamos formar essa egrégora gigantesca que traz muita energia positiva, muita luz e que nós consigamos irradiar isso para toda a humanidade. Bom, complementando aí a Luciane, né? As boas-vindas de novo aos novos membros. Está sendo um prazer imenso interagir com vocês o tempo todo, né? E lembrar que discernimento e ética, eles passam muito por uma palavrinha chamada coerência. Então, o meu discurso tem que ser a minha vida. Então, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, né? Obrigada, professor, obrigada, Luciane, os colegas todos. Fique à vontade. Gostaria de agradecer mais uma vez, me sinto muito confortável no grupo, sinto a sintonia, a harmonia entre nós, desejo que tenhamos com frequência encontros, reunião de estudos, para que a gente possa evoluir nessa carreira que nós escolhemos e queremos prosperar nela, que é a numerologia cabalística que eu amo e que nós vamos crescer muito nisso. Graças a Deus, o grupo se formou pela divergência e nessa diversidade. E nessa diversidade formou a PNC, a unidade. Isso é muito lindo, isso é muito legal. Isso nos deixa muito confortável para colocarmos o nosso ponto de vista, ainda que ele seja divergente. Isso me deixa muito tranquila. E um beijo para todos, tudo de bom da vida para cada um de vocês. E como disse Luciane, porque eu estou sem óculos, que este ano seja realmente novo e vamos vibrar no melhor do nosso ano pessoal. Bom, e a missão da PNC é contribuir, né, através da numerologia cabalística, para que a gente tenha uma melhoria dessa condição humana no mundo, já que a gente está falando de mundo, de relações ambientais, autoconhecimento e para o nosso progresso, né? Então, esse é um canal de apoio aos associados por meio de diversas ferramentas, mas principalmente, claro, a numerologia cabalística, né? E recursos técnicos que a gente está aí trabalhando para isso, para que a gente possa ter um exercício melhor da nossa profissão. Bom, foi minha primeira participação, fiquei muito feliz e que tenhamos, né, sucesso aqui para frente, que um possa ensinar um pouco para o outro, que todos nós tenhamos humildade para aprender um com o outro, né? É importante a gente ter também essa liberdade de, às vezes é importante, não é corrigir, mas sempre, acho que a gente sempre está aprendendo, né? Então é muito importante a gente usar dessa humildade também, essa troca de experiência, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter, como eu disse, que a gente tenha muito sucesso com essa associação, que a gente cresça, não crescer no sentido de pessoas no grupo, claro que isso é importante também, mas que cresçamos profissionalmente, né, cada vez mais. É isso aí, um bom dia a todos daí. É sempre muito bom ter contato com vocês, é muito agradável. Essa troca de ideias enriquece muito, é sempre excelente. Um feliz ano novo para todos, que 2021 traga um pouco mais de luz para a nossa área e sigamos juntos nessa nossa empreitada. Muito obrigado, sempre muito bom.
Alguém mais fazer as suas considerações? Eu agradeço também novamente a participação de todos os novos. Eu também participei a primeira vez, apesar de ser da associação, né, da fundação, mas acredito que devemos juntos construir, né, um mundo, esse ano novo, que só vai ser novo se a gente for novo, né? Então, parte da gente aprender, construir, estudar, fazer, né, diferente. Agradeço a todos e que sigamos nessa nossa caminhada. Um abraço para todo mundo. Bom, pessoal, agradeço também por fazer parte do grupo, de estar junto com todos e todas. Bem-vindos, todos vocês aqui. A gente é uma família mesmo. Vocês vão sentir essa energia de família, que é o propósito, né, do acolhimento, e que nós, como profissionais, devemos, né, com discernimento, o conhecimento da numerologia cabalística, com a base, né, de ética, respeito, amor, que é o ideal de cada um de nós aqui, né? Então, que todos aqui tenham um bom ano novo também, com grandes novidades, muito magnetismo, muito estudo, e vai ser uma alegria poder trocar com vocês também e aprender junto, né? Muito obrigada. Eu agradeço a participação, muito obrigada a todos, e que nós consigamos, né, aplicar tudo que nós dissemos aqui, daqui para frente, uma mudança interna, né? A mudança começa de dentro, e que não fique só na teoria, né? Que todos consigamos fazer o que pensamos ou falamos. Muito obrigada, mais uma vez, pela participação. Eu agradeço também a oportunidade de estar nesse grupo. Boas-vindas para todos os colegas. Eu acredito muito nessa nova era, nessa nova década, da união dos bons corações, porque a gente não combate o mal, a gente só não fica quieto estando com bom coração e boas intenções. E o próprio presidente já falou a respeito de que o primeiro passo e o mais importante já foi dado. A gente teve a iniciativa, né, e tomou a primeira atitude. Então, agora é só ressoando e que venham os bons e a gente progride. É isso aí. Bem-vindos a todos. Meu muito obrigado a Josi, Tânia, Elton, Luciane, Denise, Rita, Rosa, Sami, Rafaela e Kênia, que participaram brilhantemente desse programa, e eu espero que esse espírito fraternal aqui da APNC nos guie em nossos passos futuros. Que tenhamos sempre a humildade de acolher a opinião do outro, discernindo, respeitando, colocando a nossa opinião com respeito, com ética, sempre observando o outro. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado a você que nos assiste neste momento pelo canal da PNC, pelo canal do YouTube ou pelas redes sociais. Seja sempre muito bem-vindo e aguarde o nosso próximo programa em breve.